Sabe, como é que uma pessoa consegue chegar no topo não de um, mas de três mundos completamente diferentes e, assim, super competitivos? A gente está falando de fisiculturismo, cinema e política. A trajetória do Arnold Schwarzenegger, ela vai muito além de uma simples história de sucesso, né? É, na verdade, um verdadeiro estudo de caso sobre o que é alta performance. O que a gente vai fazer aqui é tentar decodificar o sistema por trás dessa lenda, o verdadeiro mapa, o blueprint da reinvenção. E tudo começa aqui. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, a realidade. Uma vilazinha simples na Áustria, logo depois da guerra. Do outro, uma visão que parecia até um delírio. Se tornar o maior fisiculturista do mundo, num país que ele nem conhecia direito. A grande pergunta que guia toda essa nossa análise é: como é que uma distância tão gigantesca como essa foi superada? E a resposta, adianto, não foi sorte. Foi método. E aqui está o mapa desse método. O que a gente está vendo é basicamente o modelo Schwarzenegger, sabe? Um algoritmo que ele usou e foi adaptando para cada uma das suas grandes reinvenções. Visão clara, identidade forte, disciplina, coragem e ressignificação. Vamos mergulhar em como cada uma dessas etapas foi executada, começando lá pela base de tudo. Então, vamos para a primeira fase, o fisiculturismo. Isso aqui é muito mais do que só construir um corpo, viu? Foi aqui que ele forjou aquela mentalidade de aço que acabou virando a base para todas as vitórias que vieram depois. Foi o laboratório onde a disciplina extrema se tornou a sua primeira e talvez mais poderosa marca pessoal. A subida dele foi, assim, metódica e implacável. Tudo começou aos 15 anos, completamente obcecado por aquela visão. Ele se mudou para os Estados Unidos, que era o centro do esporte, e em pouquíssimos anos já estava no topo. O objetivo dele nunca foi só participar da competição, era dominar. 7 títulos de Mister Olímpia. Esse número aqui, ele representa um domínio absoluto. Mas essa prova concreta de sucesso não veio só dos músculos, não. Foi o resultado de um verdadeiro programa mental que rodava ali em segundo plano todo santo dia. Agora, o que é mais fascinante aqui é como esse problema funcionava. Esse ciclo de alta performance tinha 4 elementos-chave. Primeiro, a visualização, ou seja, ver o sucesso acontecer antes mesmo dele ser real. Depois, a identidade, uma clareza absurda de que ele era o campeão. Aí vinha a ação, a rotina pesada. E, por fim, a resiliência, que era a capacidade de usar a dor como um combustível. Era a mente no comando total do corpo. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato de tudo isso. A identidade vinha antes do resultado. Aquela disciplina extrema não era um sacrifício para alcançar um objetivo. Era simplesmente a consequência natural de quem ele já acreditava ser. Ele só agia de acordo com a identidade de campeão que ele mesmo construiu para si. Bom, com o topo do fisiculturismo já conquistado, chegou a hora da primeira grande virada. E é aqui que a gente vê o motor por trás de cada salto que ele deu, a coragem. A coragem de largar o trono, onde ele era o rei absoluto, para se tornar um completo iniciante em Hollywood, um lugar que de cara o rejeitou. O mercado só enxergava problemas. Um sotaque austríaco supercarregado, um físico que era considerado monstruoso demais. O veredito inicial foi um grande não. Mas a estratégia dele foi simplesmente genial. Em vez de tentar esconder essas supostas fraquezas, ele pegou e transformou elas na sua nova marca registrada. E esse slide aqui ilustra essa tática de um jeito brilhante. Pensa bem, o sotaque robótico virou a voz insubstituível do exterminador do futuro. O corpo estranho era o físico perfeito para o Conan o Bárbaro. Ou seja, aquilo que era um motivo da rejeição virou o maior diferencial competitivo dele. Ele não tentou se encaixar no mercado. Ele forçou o mercado a criar um espaço só para ele. E isso aqui define com perfeição o que é ter uma marca pessoal forte. É aplicar o mesmíssimo princípio, construir uma identidade e agir de acordo com ela. Isso exige uma persistência enorme para aguentar a rejeição e uma coragem absurda para sair da zona de conforto. O que a gente já sabe, ele tinha de sobra. Ok, depois de conquistar o cinema, veio a terceira e talvez a mais complexa das reinvenções. Agora, aquele algoritmo pessoal precisava ser adaptado para um nível de governança pública. A nova arena era política e isso exigiu, de novo, uma coragem gigantesca para ser um aprendiz mais uma vez. A disciplina e a visão, claro, continuavam sendo a base de tudo. Mas o novo ambiente exigiu novas habilidades. A gente está falando de visão estratégica de longo prazo, de adaptação, de comunicação persuasiva e um ponto crucial,
de tomada de decisão sob uma pressão imensa. A reinvenção nesse nível exigiu adaptar o blueprint, não era só repetir a fórmula. E os resultados? Bom, eles foram concretos. São a prova de que o sistema funcionou de novo. Ele foi eleito e depois reeleito governador da Califórnia, uma das maiores economias do mundo. Ele implementou políticas públicas super importantes em economia e principalmente na área do meio ambiente, mostrando que aquele método era aplicável até no cenário mais complexo de todos. Então tá, olhando para essas 3 carreiras tão diferentes, o que a gente pode tirar como princípios universais? Quais são, afinal, os pilares que sustentam essa construção de sucesso contínuo? A resposta, eu acho, está toda resumida nesse diagrama. São 3 pilares que atravessam tudo. Uma visão clara, para saber exatamente onde se quer chegar, uma disciplina diária, que é a execução consistente que faz a visão virar realidade, e, claro, a coragem de recomeçar. E bem no centro de tudo isso, a gente encontra a mentalidade de crescimento. Portanto, a grande lição que fica é essa aqui. O sucesso, nesse nível, raramente é um acidente. É quase um ato de engenharia mental, uma construção feita de propósito, baseada numa identidade que não se abala e em processos que podem sim ser aprendidos, adaptados e replicados. No fim das contas, o grande legado é sobre essa capacidade de se reinventar. Como diz a frase, para alcançar excelência em qualquer área, é preciso ter uma identidade forte e a coragem para ser um eterno aprendiz. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar um pouco. Qual é a próxima reinvenção que se pode buscar?